Você conhece a síndrome do esgotamento profissional, também chamada de síndrome de burnout? Então fica aqui comigo no vídeo, que esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, eu sou médico psiquiatra e hoje eu falo aqui no meu canal sobre essa doença cada vez mais falada e cada vez mais sentida, né? Que é a famosa síndrome de burnout, né? Esse é um termo que vem do inglês, né? Burning out, que uma boa tradução seria justamente um esgotamento, né? Como se você tivesse um fósforo, quando você acende ele está pegando, o fogo dele está bem ativo e ele vai, conforme ele vai chegando no final do fósforo, e a chama vai ficando cada vez menor até que ele se apaga, tá? Então seria uma analogia justamente com alguns sintomas muito típicos da síndrome, que seria os sintomas de esgotamento, tá? Por isso que tem esse nome. Então o burnout, pessoal, primeiro quem que vai sentir mais burnout, né? A gente tende a confundir o burnout muito frequentemente com insatisfação no trabalho. Então a gente começa a culpar o trabalho pela forma que a gente se sente. E não necessariamente o problema é fazermos alguma coisa que a gente não gosta. Isso não é burnout. Isso é uma insatisfação no trabalho, né? Talvez convenha aí você fazer uma reflexão, tá? Sobre se você está fazendo o que você realmente gosta, tá? Se você tem um trabalho que você está o tempo todo insatisfeito, não vê a hora que chegue a hora de você ir embora, tá? Sexta você comemora demais, segunda você fica chateado, é óbvio, todo mundo gosta de descansar, mas se isso for algo muito intenso, pode ser que você esteja na profissão errada. Isso não é burnout, muito pelo contrário. O burnout ele vai acontecer mais frequentemente em pessoas que são muito dedicadas ao trabalho, tá? Então esse é um principal fator de risco. E tem alguns tipos de profissão, tá? Obviamente que não são únicas, tá? O burnout pode acontecer com qualquer tipo de profissão, mas ele é mais comumente citado em profissões onde é demandado uma dedicação profissional mais intensa e principalmente uma interpessoalidade, ou seja, você vai lidar diretamente com o ser humano e não só lidar diretamente com o ser humano, mas com o ser humano em sofrimento, com o ser humano precisando, com alguma necessidade ou então uma cobrança excessiva, uma responsabilidade muito grande no seu trabalho. Então, quais são as principais profissões mais suscetíveis aí ao burnout? As três principais áreas são a área da saúde, e aqui a gente pode colocar desde médicos, a enfermeiros, a biólogos, a biomédicos que trabalham dentro de hospital, tá? Mas principalmente quem vai lidar direto com o doente, tá? E tem vários estudos muito interessantes com médicos que mostram que médicos que trabalham em hospital, em unidade de terapia intensiva, tá? Ou seja, mais diretamente ali com pessoas morrendo, com pessoas com casos graves de saúde, são mais suscetíveis a terem o burnout. A área da segurança também é uma área muito frequente, a ocorrência de burnout. Aqui você tem policiais, tanto militares, quanto civis, quanto segurança privada, tá? Por quê? Muita responsabilidade, tá? Então a segurança depende dessa pessoa, né? Policiais, a gente cobra a polícia o tempo todo, né? Por resolver os problemas aí da sociedade. Isso é uma carga muito alta, tá? E geralmente são profissionais que se dedicam demais também, tá? A terceira área seria a área da educação, então professores, tá? Ou principalmente professores, né, obviamente, tá? Mas qualquer pessoa ligada ao ensino, tá? Diretores, né? Tanto pedagogos quanto professores de sala. Por quê? Muita cobrança também, tá? É muito frequente aí, ainda mais professores aí da escola primária, tá? Aquela fase de formação mesmo, serem muito cobrados aí por pais, familiares, pelo próprio diretor, né? Eventualmente, se acontece algum problema, geralmente vai ser a culpa do professor, tá? E veja que tanto a área da educação, quanto a área da segurança, quanto a área da saúde, em geral, são pessoas que são muito dedicadas ao que fazem, passam longas jornadas de trabalho, tá? Se colocam em longas jornadas de trabalho. Aqui você tem plantão, tá? Principalmente a área da saúde, mas também na área da segurança, pessoas que muitas vezes ficam 12 horas, 24 horas trabalhando, passam uma vida estudando e se dedicando demais, tá? Com pouco tempo aí
para o seu lazer pessoal, para lidar com os seus problemas da vida, tá? Então, em geral, o burnout ele vai acontecer com essas pessoas que são muito dedicadas ao que fazem, tá? E acabam, ou seja, a pessoa tem uma chama muito grande, uma vontade muito grande de mudar o mundo, de promover saúde para todos, educação para todos, segurança para todos, tá? Profissionais da área jurídica também são descritos como alto índice de burnout, tá? E eventualmente a pessoa não dá conta de tudo aquilo que ele se propõe e ela vai diminuindo as forças dela, tá? Então, os sintomas do burnout, também aqui fica uma diferenciação para estresse, tá, pessoal? Porque quando a pessoa está estressada simplesmente, né, ela está com... ela tá assim numa fase que ela está muito preocupada, o trabalho está muito demandante, ela pode ter sintomas de irritabilidade, de sensação de ansiedade. O burnout ele se assemelha mais à depressão, tá? Então o clássico do burnout, né, os sintomas do burnout eles são muito similares ao da depressão, inclusive é um diagnóstico diferencial. Você define se a pessoa tem o burnout ou se ela tem a depressão. Qual que é a principal diferença? O burnout é associado ao trabalho. Tá? Então tem uma associação aí, muitas vezes a pessoa mudou de emprego, né? Ela começou a trabalhar em um lugar específico, né? E aí ela começou a se sentir diferente, aí aquilo foi piorando, tá? Ou então ela tinha aquilo, mudou de emprego, melhorou, tá? A depressão geralmente afeta a vida da pessoa como um todo, tá? Ela não vai ter uma satisfação só no trabalho, ela vai ter também na vida pessoal. A depressão é global, na verdade, ela também afeta o trabalho, tá? Os 3 sintomas descritos como cardinais aqui do burnout, né? O primeiro, né, acho que o que simboliza a síndrome, que é a exaustão emocional, que seria aquele esgotamento mesmo. A pessoa está com o emocional o tempo todo abalado, tá? Ela se sente vazia emocionalmente, tá? Então, muitas vezes profissões ali, como a gente falou, né, de interpessoalidade, a pessoa tem que se dedicar bastante, né? Tratar as pessoas ali com a devida educação, com carinho, ela fica um pouco mais distanciada, tá? Então essa indiferença pessoal seria o segundo sintoma, tá? Então a pessoa ela não se dedica tanto, ela quer o rendimento, ela trata ali, né, se ela for um profissional da saúde, os pacientes com uma certa indiferença, com menos empatia, tá? Então veja, pessoal, que a pessoa mudou o funcionamento dela, tá bom? Então não era que uma pessoa era uma pessoa muito dedicada e passou a não ser tão dedicada assim, né? Que, né, se a pessoa sempre teve aquele perfil de trabalho, aí não vai ser outro problema que também não o burnout. Então é uma mudança aí, e quanto mais significativo, mais grave vai ser o burnout, tá? Então eu já tive pacientes aí que, profissionais de ponta, amam o que fazem, né? Aquelas pessoas que assim poderiam viver a vida trabalhando, mas é como a gente sempre fala, né, pessoal? A vida não é só trabalho e não pode ser só trabalho, porque senão você gasta todas as suas energias. O descanso é importante. Então já vamos falar do tratamento, tá? O terceiro sintoma aí bastante comum e descrito aí como cardinal do burnout é a redução da realização profissional. Então aquela pessoa ela tinha amor pelo que ela fazia. Ela chegava em casa, ela falava, nossa, eu tive um ótimo dia de trabalho, foi estressante, foi assim assado, mas eu estou muito feliz, eu ajudei essas pessoas, tal. E ela passa a ter não se realiza mais. Ela até questiona se é aquilo mesmo que ela quer fazer. Então muitas vezes vem dúvida se é aquela profissão que ela quer, né? E muitas vezes é a profissão que ela quer, mas talvez a forma que ela faça não está sendo a ideal, tá? Então é muito comum aí, eu tenho também colegas médicos aí, pacientes, né, que acabam trabalhando demais, se dedicam muito, tá? E aí, então, a forma que a pessoa está fazendo vai gerar esse cansaço. A pessoa não tem mais tempo para cuidar da saúde física dela, ela não tem um tempo para chegar em casa, fazer uma atividade física, tá? A alimentação dela está completamente desregulada, o sono, então, virou luxo, né? Noite que dorme 7, 8 horas, o geral é dormir pouco mesmo, ou quando dorme também dorme de qualquer jeito, tá? Então essas coisas são importantes, tá? Então o tratamento do burnout a gente vai falar muito sobre balanço de rotina, tá? Essa pessoa precisa estruturar a rotina dela para que ela tenha momentos de trabalho e momentos de descanso. Então por isso que o burnout vai acontecer mais frequentemente em pessoas muito dedicadas ao trabalho mesmo, né? As pessoas que saem do trabalho, mas o trabalho não sai delas, e elas continuam se dedicando, ela sai de um plantão, por exemplo, de 12 horas, e aí ela continua estudando, ela faz um curso, e não tem nada de mal fazer isso. Acho que quando a gente é mais jovem, né, a gente faz isso mesmo. Na época da residência eu lembro que eu dava plantão à noite e no outro dia eu estava
eu estava trabalhando e eu aguentava isso, né? Também tem uma questão da idade também, né? O burnout vai acontecer uma fase da vida que a gente já não tem o mesmo gás, vamos dizer assim, tá? Mas isso não é normal, né? Isso não pode ser encarado como normal. Uma pessoa não aguenta fazer isso ao longo de muitos e muitos anos. Uma hora esse preço vai chegar e esse preço se chama burnout, tá? Obviamente que ela vai precisar procurar um tratamento, pode ser um tratamento em psicoterapia, com um psicólogo, tá? Pode ser feito o uso de antidepressivos, ainda mais quando os sintomas são mais intensos, tá? Então antidepressivos são bastante descritos aí, mas basicamente a gente pode usar outros tratamentos assim para humor, né? Então aqui a gente vai ver mais ou menos o tipo de sintoma que a pessoa apresenta, a gente pode usar outras classes de medicação, tá? O balanço de rotina eu já falei, atividade de lazer são fundamentais, tá? E tem muitos estudos, né, principalmente do burnout que acontece em empresas. Aqui eu estou falando muito de profissionais individuais, mas existe o burnout que acontece em empresa, né? Porque muitas vezes a forma do trabalho de uma empresa acaba sugando demais, né, dos profissionais. Então, existem muitos estudos com intervenções coletivas, tá? Então, rodas, por exemplo, de meditação, mindfulness, né, tem sido cada vez mais usado em empresas, até de uma forma profilática, né? Então, não necessariamente porque a pessoa está com um problema, né, que na verdade seria o ideal, né, você tentar evitar que isso aconteça, né? Como que você pode evitar que isso aconteça? Então, se você tiver um espaço, um momento lá na sua empresa, que você reúne os seus profissionais e você faz uma roda de conversa ou então uma atividade de meditação, tem muitos estudos que mostraram que isso é de extrema eficácia aí para diminuir a taxa de burnout, né? Motivar também as pessoas, porque o burnout tem muito a ver com a falta de realização profissional, então o profissional ele não se sente mais valorizado, né? Então é interessante que tenha esse reforço aí, né? Enfim, isso aí no mundo empresarial já tem várias empresas que estão evoluindo nessa parte aí da saúde mental, que é fundamental, né? Porque o trabalho é muito estressante, tá, pessoal? Aqui eu falei de áreas que são as mais citadas, mas basicamente qualquer área pode ter burnout, né? Pessoas que trabalham dentro de empresa aí, principalmente são bastante sugadas, tem uma rotina extensa de trabalho, né? E basicamente é isso, tá, pessoal? Então é um tema aí cada vez mais frequente. Na pandemia foi muito associado aí ao home office, tá? Porque o home office ele torna mais difícil essa distinção de trabalho e lazer, porque você faz tudo no mesmo lugar. Então muitas vezes você está na sua mesa trabalhando e eventualmente você está vendo alguma coisa para você, né? Pessoas aí que trabalham em casa, muitas vezes não tem espaço, então tem que trabalhar no quarto, é o mesmo quarto que dorme, é o mesmo quarto que relaxa, ou na sala, tá? Então o home office ele aumentou, né, os índices aí de burnout no período da pandemia, então, mas já era um índice que vinha aumentando nos últimos anos, mas a pandemia jogou gasolina nesse fogo, tá? Então é um tema que tem se falado cada vez mais e acho que tem que falar mesmo, é muito importante, tá bom? E basicamente é isso. Bom, se você se identificou com esse vídeo, peço aí que você deixe a sua curtida, tá? Se sobrou alguma dúvida aí, você pode deixar para mim nos comentários. Se você acha que é importante para outra pessoa ouvir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa. Se é a sua primeira vez aqui, convido para se inscrever no meu canal, tá? Eu posto vídeos aqui com uma certa frequência, falando aí sobre os temas da psiquiatria. E nos vemos no próximo vídeo então. Um forte abraço.